Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje a nossa aula será de história, certo? Nós vamos dar continuidade no capítulo 4 de história. O tema do capítulo 4 de história, que nós vimos um pouquinho antes das férias, é os grandes marcos históricos, certo? Então, o que a Pro deixou para vocês antes das férias, para vocês fazerem? Para vocês lerem esse texto, né, da página 34 e responder as questões da página 35, né? Questões pessoais, certo? E aí, a Pro deixou o link de um vídeo como sugestão para vocês verem, que falava sobre o fogo. Vocês assistiram? Muito interessante, né? Aquele vídeo. Então, hoje nós vamos dar continuidade a este assunto. Hoje nós vamos trabalhar lá na página 36 do livro, certo? Então, aqui nesse capítulo, nós vamos saber quais foram os marcos históricos, né, mencionados aqui. Então, nós temos no primeiro item, eventos que mudaram a história. Então, esses grandes marcos históricos, eles vêm e mudam a história. E olha só que interessante, olha o que nós estamos vivendo na história mundial, né? Possivelmente, há uns anos para frente, nós vamos ter todo o que está acontecendo nessa época como um marco histórico, né? Na história da ciência, da saúde, com essa pandemia que está acontecendo mundialmente, certo? Então, faz parte da história também. Em seguida, nós temos um texto que fala sobre o uso do fogo, né? Nós sabemos que os antepassados, ou seja, os que vieram antes de nós, eles conseguiram, né, fazer o domínio do fogo. Eles conseguiram criar o fogo. E por meio do fogo era possível o quê? Enxergar no meio daquela escuridão. Então, foi um marco histórico. Na página 37, nós vamos falar um pouquinho sobre a invenção da agricultura. Ou seja, a agricultura, ela é antiga. Os homens antigos, eles caçavam animais selvagens, eles colhiam frutos, raízes, legumes, que eles encontravam onde? Na natureza, certo? Quem eram essas pessoas, né? Eram os chamados nômades, ou seja, eles não tinham um lugar fixo para viver, certo? Então, o que acontece? A agricultura, então, ela é inventada. E com ela, diferentes animais foram domados, né? Então, eles se tornaram animais que era possível cuidar deles, que não eram animais selvagens, como bois, porcos, galinhas, né? Como esses povos não precisavam se deslocar para encontrar o alimento, eles se tornaram sedentários, ou seja, eles passaram então a fixar-se em um local, certo? Aqui nós temos então uma imagem que fala sobre a agricultura, tem aqui a legenda, né? E qual foi também um outro grande marco histórico? A criação da escrita. Gente, como é importante, né? Nós usamos a escrita, faz parte do nosso dia a dia. Ou seja, as civilizações, as sociedades foram se aprimorando da escrita, né? Começou lá com professores, comerciantes, essas pessoas iam contando histórias, né? E os demais profissionais, o que acontecia? Precisava se aprimorar da escrita, certo? E essas civilizações se desenvolveram às margens dos rios extensos, como as do Egito Antigo, lá da Mesopotâmia e da China. E outros nasceram em territórios próximos ao mar, que é o caso da civilização grega e romana. Na página 38, nós temos aqui uma imagem, né, que fala que a escrita foi criada há milênios, né? Então eles
eles registravam a escrita. Em antigas civilizações, a leitura e a escrita eram atividades difíceis e restritas a um pequeno grupo de pessoas. Então aqui está um tipo de escrita da Mesopotâmia, certo? Aqui na página 38, no Regionalize-se, nós vamos fazer a leitura do texto, certo? Acompanha aí com a Pro. Na cidade de São Paulo, encontramos grande quantidade de museus. Para quem quer aprender mais sobre os povos do passado, vale a pena visitar o Museu de Arqueologia e Etnografia da Universidade de São Paulo, criada em 1989. Essa instituição conta com mais de 150 mil objetos de sociedades antigas da África, da Ásia, da Europa e da América. O museu possui também mais de 60 mil obras, como livros, revistas e publicações raras. Que tal conhecer esse museu em São Paulo? Para maiores informações, acesse o endereço eletrônico. Olha, tá aí uma dica, né, para vocês acessarem e conhecerem então esse museu. Aqui tá mostrando, né, a criação de cerâmicas gregas do Museu de Arqueologia, esse museu que nós acabamos de ler, e aqui então mostra alguns utensílios desse museu. Pessoal, é isso. Na página 39, a Pro vai deixar uma tarefa para vocês, certo? Então, assim, releiam os textos e respondam, então, as questões de 1 a 4 da página 39, certo? Que na próxima aula nós vamos, então, fazer a correção dessa atividade, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem se empenhando e daqui a pouquinho, logo mais às 10 horas, nós vamos ter a aula online, né? Então a gente vai se ver e vamos ter a próxima aula, então, fazendo a correção de matemática da lição que a Pro mandou ontem para vocês, tá bom? Espero vocês daqui a pouquinho. Um beijo no coração, fiquem com Deus. Até mais!